Olá, olá, seja bem-vindo à aula 1 da matéria Inteligência Emocional à Luz da Bíblia. Para nós é uma alegria ter você nesse aprendizado e eu tenho certeza que tudo que vamos aprender é fruto daquilo que Deus quer nos ensinar através dessa jornada, vai enriquecer a sua vida, vai te levar a viver uma vida mais abundante e plena com a sua família, pessoalmente, nos seus projetos, nos seus propósitos, nos seus alvos, na sua vida espiritual e principalmente no seu relacionamento com Deus. Vamos orar para iniciar essa aula. Vamos lá? Querido Deus, muito obrigado pela vida de cada pessoa, Pai. Eu não sei quem está aí do outro lado da tela, mas o Senhor conhece e que nesse momento, esse aprendizado, essa aula que vai ser transmitida, Pai, e cada elemento aqui da nossa aula, cada reflexão, cada ponto, venha falar o coração de cada um dos seus filhos e que possa gerar crescimento espiritual e emocional, Pai. Eu te peço, fica conosco e nos conduz nesse aprendizado, em nome de Jesus. Amém. Um pouco mais lá no final eu vou falar a respeito de como a gente vai conduzir esse aprendizado. Basicamente, através das aulas que serão ministradas através desses vídeos e você vai poder também complementar o teu aprendizado com apostilas de acompanhamento, onde você pode baixar, onde você está assistindo, se for através aqui do site da igreja, você tem o link aqui direto, o ícone da apostila para baixar. Se você está assistindo direto no YouTube, lá no site da igreja tem a apostila para você baixar, que ela é muito importante para você completar o aprendizado, consolidar o aprendizado com alguns exercícios práticos, alguns complementos que você vai fazer. E essa é a principal ferramenta de complementação de aprendizado, além do vídeo que você está assistindo aqui dessa aula ministrada. Então, a aula aqui em vídeo, a apostila, e toda a aula teremos tarefas práticas. Na nossa matéria nós teremos tarefas práticas. Inteligência emocional, e daqui a pouco eu vou desenvolver esse tema, né? Fala mais a respeito daquilo que a gente vive na prática do que aquilo que a gente sabe. Então é muito importante você fazer as tarefas práticas. As tarefas serão muito mais do que exercícios escritos, onde a gente quer avaliar o teu conhecimento. Não, o nosso principal objetivo com essa matéria vai ser você se exercitar a aplicar o que você está aprendendo, que é muito mais importante do que você guardar informações somente. Estamos comigo? Fechou? Estamos juntos? Então é o seguinte, vamos lá, vamos seguir o nosso aprendizado. Seja bem-vindo mais uma vez a essa jornada de aprendizado a respeito de inteligência emocional à luz da Bíblia, que é o nosso tema central dessa matéria. Vamos lá, quero começar aqui com você já a explanar e a gente tentar aqui fazer uma tempestade de ideias de o porquê estudar esse tema, o porquê que a gente está falando a respeito desse tema. Talvez você está familiarizado com o termo inteligência emocional, talvez não. Talvez seja a primeira vez que você está ouvindo a frase, a expressão, né, a sentença inteligência emocional. Talvez não, talvez você já está familiarizado, você já fez talvez um curso a respeito disso, já teve algum treinamento na empresa que você trabalha, já leu algum livro a respeito, ou algum tipo de conhecimento você já adquiriu. Para todos e para qualquer pessoa que está aqui comigo, aí, você que está diante dessa tela, acompanhando esse aprendizado, para todos acredito que será extremamente útil, porque o nosso objetivo aqui não é somente pegar o tema inteligência emocional e eu fazer uma explanação a respeito dele, não. O nosso objetivo é conduzir a temática inteligência emocional nas suas aplicações, nos seus aspectos práticos da nossa vida cotidiana, à luz da palavra de Deus. E esse é o grande diferencial. De que maneira a Bíblia enxerga esse tema e como eu vou viver esse tema, como Deus quer falar comigo a respeito desse tema e quais mudanças Deus quer fazer na minha vida através desse tema. Esse é o nosso grande alvo. E isso talvez seja algo mais único, mais singular desse aprendizado, que não é tão fácil encontrar isso em outros lugares. Então, me acompanhe que eu tenho certeza que você vai crescer demais. Vamos lá? Vamos comigo. Primeiro, inteligência emocional. Essa imagem ilustrativa mostra um pouco esse balanço, né, entre razão, emoção, coração, e é isso que a gente vai entender. Cérebro, lógica com coração, o que isso tem a ver? A nossa aula de hoje, a aula 1, ela é introdutória. O objetivo dessa aula é situar você dentro do tema. É fazer você realmente entender do que se trata e onde que você está dentro dessa tempestade de informações. Como é que você está posicionado? É te dar o mínimo de condições para que você possa enxergar essa temática em você mesmo
se colocar diante desse assunto, mas principalmente já entender o que a Bíblia quer me ensinar a respeito desse tema e de que maneira a Bíblia está relacionada com esse assunto. É te dar uma base introdutória para que a gente possa avançar no nosso aprendizado. E as próximas aulas, cada uma das aulas, vai se concentrar em uma área desse tema, como eu já vou hoje, dentro da introdução, já te mostrar como podemos dividir todo esse assunto. Então, inteligência emocional é um fator fundamental. Preste atenção no que eu vou te dizer aqui agora. Segundo a maioria dos especialistas, e esse dado que eu vou te dar não é necessariamente um dado preciso, porque há muita subjetividade no que eu vou te dizer, mas é uma análise fruto de algumas pesquisas aleatórias somadas, é feita uma constatação um pouco genérica, mas já dá para a gente ter uma base. Olha o que eu vou te dizer. 85% do sucesso, e entenda sucesso, o que for para qualquer pessoa, mas vamos consolidar aqui sucesso como o atingimento de um objetivo desejado, seja qual for esse desejo para você. Sucesso é uma palavra muito subjetiva, é uma palavra que sucesso pode ser muito relativo, mas vamos entender sucesso como a capacidade de atingir objetivos, sejam eles familiares, espirituais, relacionais, profissionais, financeiros. É você alcançar um casamento feliz, pode ser sucesso para você. Uma vida espiritual constante pode ser um sucesso para você. Desenvolver um projeto ministerial e fazer ele abençoar muitas pessoas pode ser sucesso para você. Galgar posições na carreira e avançar na carreira e na profissão pode ser sucesso para você. Independentemente do que você considera ser sucesso, especialistas entenderam que 85% dos fatores que levam as pessoas ao sucesso estão relacionados à inteligência emocional. E 15% à capacidade prática ou intelectual ou lógica da pessoa. Tá, vou repetir, vamos lá. 85% dos fatores que levam uma pessoa a alcançar sucesso, seja o que for sucesso para você, não vamos definir aqui um sucesso, mas é alcançar um objetivo desejado na família, na carreira, na saúde física, na vida espiritual, é atingir um objetivo. 85% dos fatores que levam a pessoa ao sucesso estão relacionados à sua capacidade emocional, à sua inteligência emocional. E 15% às suas habilidades, os seus talentos ou às suas capacidades intelectuais e de conhecimento. Olha que choque isso. Então, vamos lá. Quer dizer que em todas as áreas, sucesso, o que me leva ao sucesso está relacionado muito mais à inteligência emocional. Isso mesmo. E por isso que a gente começa a entender a importância desse assunto. O quão importante ele é. Em todas as áreas, seja carreira, seja profissão, seja família, seja vida emocional, seja sua vida doméstica. Tudo depende, sim, da tua inteligência emocional. Vamos jogar um pouco mais para baixo? Só para que você não fique aqui criticando. Não, 85 é muito. Tá bom, vamos arredondar para 80. 80-20. Pode ser 80-20? Eu creio que não é o momento aqui também da gente trazer o tanto de pesquisas que levaram a essa conclusão, mas é uma conclusão de alguns especialistas que eu já vou te dar alguns nomes para você entender. Mas para a gente começar, a gente já consegue enxergar isso. Ou seja, quer dizer que 20% e 80%, 20% relacionado à tua capacidade intelectual e 80% relacionado às tuas capacidades emocionais. O que é isso? Por muito tempo na história, e você que está me assistindo aqui, com certeza deve perceber isso no teu modelo social, no teu contexto que você está vivendo, foi dado muito valor à capacidade intelectual das pessoas. A capacidade dela armazenar informações, ter uma memória aguçada, ter a capacidade analítica das coisas, ser rápido em analisar, ser bom em lógica, em matemática, em guardar informações. A inteligência de uma pessoa ou o potencial de uma pessoa sempre esteve muito relacionado à sua capacidade intelectual. Isso foi sempre extremamente valorizado. Mas de alguns anos para cá, eu já vou te dar um breve histórico de por que isso e como isso se desenvolveu. De alguns anos para cá tem ficado claro no mercado de trabalho, nos relacionamentos familiares, na vida espiritual, os pastores,
têm percebido isso, as pessoas que ensinam, que ministram, que discipulam. Ou seja, em todas as áreas das vidas das pessoas, tem se percebido que a sua capacidade emocional de lidar com essas áreas é muito mais importante do que propriamente dito os talentos, as habilidades intelectuais ou o conhecimento que a pessoa tem. Ou seja, em resumo, você vai ver gente com muito potencial e com muita capacidade intelectual, ou de conhecimento, ou de talento, ou de habilidade, não tendo sucesso nas coisas, com uma família às vezes destruída, pessoas inteligentes, pessoas extremamente inteligentes, com muito conhecimento, que leram um monte, não conseguindo ter um bom relacionamento matrimonial, pessoas com muito talento, com muito talento e muito conhecimento, a vida profissional não avança, pessoas às vezes que sabem o beabá da área financeira, mas não conseguem prosperar efetivamente financeiramente. Então, em todas as áreas, tem se percebido que não é o que a pessoa sabe ou o que a pessoa é capaz, mas como ela lida emocionalmente com essa área. Tem se percebido com clareza que a nossa vida é como se fosse um iceberg, onde a gente dá muito mais atenção para a pontinha que fica para fora do iceberg, que na verdade é o nosso coeficiente intelectual, ou seja, nossas capacidades intelectuais e analíticas e de lógica, mas o grande fator relevante que determina praticamente como a nossa vida estão ligados a fatores totalmente emocionais. Totalmente emocionais. 80% da nossa vida depende da nossa habilidade emocional. O que é o coeficiente intelectual? Na década de 80 ficou muito famoso, até a década de 80 era muito famoso o teste de QI, que era você fazer um teste de lógica para você ver quão inteligente você era. As empresas utilizavam isso, era muito popular, as pessoas faziam um teste de QI, um teste de coeficiente intelectual. A partir da década de 80 e 90, eu já vou te mostrar aqui por quê. As empresas foram entendendo, o mercado, o mundo foi entendendo que mais importante eram as habilidades emocionais das pessoas. E aí surge o coeficiente emocional. Então, isso começa a nos dar um pano de fundo e faz nos entender um pouquinho do que a gente vai tratar. Rona, e a Bíblia com isso? O que tem a ver a Bíblia com isso? Calma, já chego lá. Mas por que esse tema é tão importante e ao mesmo tempo tão pouco explorado? Dá uma olhada nessa imagem aqui. O que você enxerga aqui? Você enxerga uma sala de aula. E uma sala de aula, para ser um pouco mais específico, essa foto preto e branco, essa sala de aula é do início do século passado. Início do século passado, nós estamos falando de 1905, 1910 no máximo. O que você enxerga nessa sala de aula? Você enxerga basicamente um mesmo modelo pedagógico, didático, educacional que era usado há mais de um século atrás, totalmente parecido com o modelo pedagógico, didático e de aprendizado que a gente tem hoje no mundo. Obviamente eu estou generalizando, não são todas as escolas, não é. Hoje nós vemos vários modelos educacionais melhorando, avançando. Óbvio, eu estou aqui te dando apenas um pano genérico, para você ter uma visão meio genérica. Praticamente o mundo hoje educa as pessoas como se educava há 100 anos atrás. E não é só a sala de aula, onde uma professora está virada para os alunos, cada um na sua carteira. Isso é o de menos. Os nossos modelos de ensino, nosso sistema educacional prepara o ser humano desde os 5 anos de idade, e alguns estão indo na escolinha um pouco antes, prepara o ser humano durante toda a sua vida até chegarem na faculdade. Depois de chegarem na faculdade, vão para a faculdade e concluem a faculdade, mas basicamente todo o processo educacional de um ser humano hoje é praticamente 100% aplicado e voltado para a capacidade da pessoa, para a capacidade intelectual da pessoa. Memorizar informações, ter raciocínio lógico, resolver problemas objetivos, ter uma memória aguçada, uma capacidade lógica aguçada. A pessoa chega, passa da sua infância até a vida adulta, 20 e poucos anos, sai da faculdade praticamente dedicando grande parte do seu aprendizado a desenvolver algo que vai ser o fator menos importante para definir como será a sua vida. Você conseguiu me acompanhar o raciocínio? Eu vou voltar aqui no slide para você enxergar o que eu quero dizer.
Para que você me entenda, o nosso sistema educacional, as nossas escolas, a forma como a gente foi educado, e aí eu vou incluir a família, porque infelizmente os nossos pais não receberam um manual. Eles não receberam um manual de criação de filhos, eles foram duplicando aquilo que eles receberam. Mas praticamente a nossa vida, nós dedicamos a maior parte do tempo para ser desenvolvido intelectualmente. Só que a nossa vida depende muito mais dos nossos fatores ou dos elementos emocionais do que intelectuais. Ou seja, temos um problema. E é por isso que você está aqui no CENIB, por isso que essa matéria está sendo aplicada aqui na igreja. Porque se o mundo, escute, se o mundo já está entendendo que o ser humano precisa ter clareza de quem ele é emocionalmente e aprender a lidar com as suas emoções e com as suas relações interpessoais e com o seu mundo emocional e que toda a vida dele depende desses fatores, se o mundo já enxerga isso, será que Deus ficou fora disso? E é isso que você vai entender. Muito pelo contrário, a palavra de Deus, e Deus já estava nos ensinando, nos orientando, nos exortando, e mais do que isso, nos dando condições, suprimentos, ferramentas, e nos dando as condições para sermos bem-sucedidos emocionalmente, para termos uma vida emocional sarada, curada, apta para lidarmos com a gente mesmo, conosco mesmo e com os outros. Por isso que estamos estudando inteligência emocional à luz da Bíblia. Olha, Rona, eu entendi, mas está meio vago assim para mim. Como assim inteligência emocional, quociente emocional? Olha, foi muita informação para mim e eu estou meio perdido. Vamos lá, alguns sinais de que você possa ter baixa inteligência emocional. Alguns sinais que você tem baixa inteligência emocional. Vamos tentar enxergar aqui. Alguns sinais. Primeiro, descontrole emocional. Primeiro sinal de baixa inteligência emocional é descontrole. Você não consegue dominar os teus sentimentos. O que você sente é impulsivo, é reativo. Se você está em alguma situação que te provoca raiva, você sente raiva e não consegue controlar esse sentimento. Se você está em alguma situação que te traz uma memória depressiva, você não consegue controlar essa emoção, você se entrega a ela. E assim eu poderia citar toda uma lista de sentimentos. O primeiro fator de baixa inteligência emocional é a incapacidade de controlar os sentimentos. O segundo fator, o segundo elemento que nos dá um sinal de que a nossa inteligência emocional está baixa é que nós falamos o que pensa. Quando uma pessoa fala o que pensa, fala o que dá na telha dela, isso é um sintoma de baixa inteligência emocional. E eu sei que talvez alguns temperamentos são muito mais afetados por isso, algumas personalidades são mais expressivas e falam mais, mas é um sintoma evidente que as pessoas que falam tudo o que pensam, elas têm baixa inteligência emocional, porque normalmente a boca, ela põe para fora processos que aconteceram no nosso coração e na nossa mente. E inteligência emocional tem a ver com essa capacidade de digerir, entender, controlar e dominar e gerenciar as coisas que a gente pensa e que a gente sente. E falar o que a gente pensa é um sintoma de baixa inteligência emocional. Vai fazendo um diagnóstico aí no teu papel aí, no teu caderno. Vai dando uma nota aí para cada um desses sintomas, tá bom? Primeiro, descontrole emocional. Segundo, falar o que pensa. Outro sintoma de que tem baixa inteligência emocional: falta de compreensão e paciência com as outras pessoas. Extremamente julgador, extremamente sem paciência, extremamente intolerante. Todo tipo de comportamento que você não assimila, não gosta, julga e acha não ser adequado, você não tolera. Isso te afeta, te deixa mal, você fala, você se incomoda. É um sinal de baixa inteligência emocional. Quarto elemento que demonstra a nossa baixa inteligência emocional: não saber se adaptar a circunstâncias diferentes. O que é isso? De repente algo muda na sua vida. Uma demissão, uma mudança inesperada de cidade, uma notícia de uma enfermidade, uma notícia ruim dos seus filhos, uma descoberta de que está envolvido em alguma coisa ruim, uma amizade que você não gosta, um término inesperado. Toda vez que circunstâncias mudam, que você tem um impacto no seu contexto de vida,
isso te afeta muito, te afeta demais. Não saber se adaptar. E você não consegue se adaptar e se moldar para essa nova realidade. Você entendeu? Esse quarto sintoma é um dos mais evidentes a respeito de quem tem baixa inteligência emocional. Fica emburrado quando as coisas não dão como a pessoa pretendia que fossem, quando as coisas não funcionam como ela queria que funcionassem, ou fora da sua expectativa, fica emburrado, fica chateado. Não saber lidar com as circunstâncias diferentes. É um sinal, um sintoma de baixa inteligência emocional. Por último, e talvez muito comum também, inconstância. Uma pessoa inconstante. Ela não é perseverante nas suas decisões, nas suas atitudes, nos seus comportamentos. Ela não persevera, ela é inconstante, ela é muito vulnerável emocionalmente, ela oscila. Tem um dia que ela está bem, tem outro dia que ela está mal. Tem um dia que ela acorda feliz, tem um dia que ela acorda muito triste. E isso é mais um outro sintoma de baixa inteligência emocional. Vamos dar uma pausa aqui, vamos dar uma pausa. Depois de eu ter trazido já esses minutos introdutórios para você identificar o tema e o assunto. O que é que você está começando a enxergar de verdade na sua própria vida e no mundo à sua volta? Para e analisa comigo. Esses dias eu vi uma notícia, esses dias não, já faz alguns anos. Uma notícia tão triste, tão lamentável, mas ao mesmo tempo de tão trágica, você acaba nem acreditando, quase cômica. E eu sei que a situação é lamentável, mas era a notícia de uma adolescente mexicana que cometeu suicídio porque uma adolescente de 16 anos, já uma jovem, cometeu suicídio porque ela soube que o seu ídolo pop, no caso Justin Bieber, e essa notícia saiu em todo mundo, ela cometeu suicídio porque ela ficou sabendo que o seu ídolo pop voltou a namorar com a determinada famosa lá, com a sua namorada. Quando ela soube, esse cantor pop, né, o Justin Bieber, tinha terminado, ela ficou muito feliz e ela criou uma expectativa de que ela um dia pudesse namorar o seu ídolo pop. Quando ela soube da notícia que eles tinham voltado, ela deixou uma carta, uma menina extremamente inteligente, uma das melhores alunas da escola, uma filha incrível, a mãe desolada, mas ela deixa uma carta e diz que ela não poderia suportar a realidade de que o amor da sua vida estava com outra pessoa. Nós estamos falando de um jovem, de um outro rapaz que ela nunca teve contato, que ela simplesmente idolatrava, amava, admirava, longe da sua realidade, longe do seu país, mas emocionalmente aquela menina não soube lidar com isso. Óbvio que a gente não tem aqui esse caso para pegar todas as variáveis emocionais da menina, se ela tinha já depressão, se ela tinha alguns transtornos emocionais ou mentais. Não, eu não estou me aprofundando aqui nessa situação, eu estou citando apenas esse caso, que não nos surpreende situações como essas no nosso cotidiano. Pessoas que simplesmente por uma mudança no seu ambiente de trabalho, perdem total controle, chegam em casa, estouram com a sua família, xingam os filhos, brigam com sua esposa. Pessoas que, por algo que não saiu como esperava, elas entram num quadro já de autocomiseração, de pensamentos depressivos, às vezes por coisas que não tinham tanta gravidade assim. E aqui eu poderia citar vários exemplos, mas você já está me acompanhando. Nós vivemos uma geração doente emocionalmente, numa geração que não foi desenvolvida emocionalmente, com baixa resiliência, com falta de compreensão e de tolerância com as pessoas que se comportam diferente ou que sentem diferente do que ela. Nós vivemos uma geração emocionalmente degradada. E há algo de muito importante que nós precisamos aprender a respeito de tudo isso. Mas só com esses sinais, com esses sintomas, você já começa a fazer uma análise a respeito de você mesmo. Como é que você está em relação a esses sinais, a esses sintomas? E o que é que Deus quer te falar a respeito de tudo isso? Agora, veja aqui comigo um outro fator. Veja aqui comigo um outro raciocínio. O que é que eu ganho desenvolvendo inteligência emocional? O que é que vai mudar na minha vida? Por que isso é tão importante? Por que está tendo uma matéria do CENIB a respeito disso? O que a Bíblia tem a ver com isso? Repito, já chego lá. Mas eu vou citar aqui só algumas coisas que você vai sofrer impacto na sua vida se você desenvolver inteligência emocional. Somente algumas. Vamos lá, algumas.
O título aqui está errado, não é sinais, são benefícios de desenvolver inteligência emocional. Alguns benefícios de desenvolver inteligência emocional. Primeiro, conseguir maior controle da sua vida. Pessoas desenvolvidas emocionalmente, pessoas com inteligência emocional, conseguem lidar com decisões, conseguem assumir o controle, tomar o remo, né, o leme do barco da sua vida, tomar o volante da sua vida. Pessoas com alta inteligência emocional ou com inteligência emocional desenvolvida, elas conseguem ter um controle maior da sua própria vida. Elas conseguem melhorar o relacionamento com a sua família, com seus amigos e com Deus. Ou seja, o elemento relacionamento melhora em quem tem inteligência emocional desenvolvida. Outro fator, outro benefício, aumenta a sua autoconfiança e autoestima. Você vai perceber que autoconfiança e autoestima é algo muito importante para o Filho de Deus. E, inclusive, é um dos efeitos do Espírito Santo na sua vida, é um dos resultados de você ter convicção de quem você é e de quem você foi criado para ser. E quando você é desenvolvido emocionalmente, quando a sua inteligência emocional é desenvolvida, você tem mais autoconfiança e melhora a sua autoestima. E o que é autoestima? Estima é valor, é apreço. O apreço e o valor que você dá a si mesmo melhora, aumenta. Que mais? Você toma decisões mais inteligentes e mais sábias. Você melhora a sua tomada de decisão. Você quer melhorar a sua capacidade de tomar decisão? Você tem que melhorar a sua inteligência emocional. Definir valores e o que é mais importante para a sua vida, o que mais importa para a sua vida. A maioria das pessoas tem uma confusão de valores. Elas não conseguem ter clareza de quais são os seus valores pessoais e também tem mais dificuldade de enxergar e de definir o que é realmente importante para a sua própria vida. Outra característica, reconhecer e priorizar suas metas e saber como alcançá-las. Outro benefício, pessoas com inteligência emocional reconhecem e sabem definir quais são os seus objetivos de vida e quais são as suas prioridades e também conseguem ter recursos para alcançar esses objetivos. Repito, sejam eles emocionais, espirituais, sejam familiares, sejam profissionais, sejam na saúde física, não importa. Você precisa de inteligência emocional para isso. E por último, encontrar equilíbrio. Escola, estudos, trabalho, amigos, honrando a Deus, em tudo. Você encontra equilíbrio em todas as áreas da sua vida, em todas as 5 saúdes da sua vida você encontra equilíbrio. Inteligência emocional te dá essa capacidade. Eu quero que você pare agora, tem uma apostila para você baixar, e se você não baixou a apostila, você pode fazer num caderno ao lado. Você vai pegar agora e dar uma nota. Dá uma nota agora para você mesmo, tá bom? Uma nota de 0 a 10, dá uma nota para você em cada um desses elementos aqui. Qual seria a tua nota que você daria para você mesmo em conseguir ter controle da sua vida? Como assim? É aquilo que eu expliquei. Dá uma nota, aquela primeira nota que faz uma análise, mas dá aquela nota que vier ao seu coração. Os seus relacionamentos familiares, sociais, né, com amigos e com Deus. Como você é em relacionamentos? Pode botar eles em todo num balaio só e dar uma nota a respeito de você diante dos relacionamentos. A sua autoconfiança e autoestima, dá uma nota. Tomada de decisões com inteligência e sabedoria, dá uma nota para você mesmo. Definir valores e o que é mais importante para você. Você tem essa capacidade de tomar essas decisões e de definir essas coisas. Dá uma nota para você. Reconhecer e priorizar metas e alcançar essas metas. Como você é em relação a atingimento de resultados. Dá uma nota para você mesmo. Encontrar equilíbrio entre escola, trabalho e amigos. Dá uma nota para você mesmo. Pronto, agora a gente está situado. Agora você já se situou a respeito de basicamente uma introdução aqui, o que é inteligência emocional. Mas vamos lá, definitivamente, o que é inteligência emocional? Diante daquilo que eu expus aqui para você, inteligência emocional basicamente é a capacidade de lidar, entenda lidar aqui por entender, gerenciar e potencializar. Toda vez que eu falar a palavra lidar, entenda como entender, que é compreender, ter discernimento, ter clareza. Gerenciar é a sua capacidade de mover, de controle, de domínio. E potencializar é poder
aumentar aquilo, poder elevar aquilo. Então, toda vez que eu usar a palavra lidar, entenda dessa maneira. Ou seja, inteligência emocional é a capacidade de lidar com as suas próprias emoções e com as dos outros. Inteligência emocional é a capacidade de lidar com as suas próprias emoções e com as dos outros. Esse aqui é um resumo para você entender e para a gente ser prático e simples. Mas de onde vem isso? Eu não quero me apegar a isso, mas é importante você compreender esse desenvolvimento histórico e acadêmico a respeito. É breve. Eu quero ser breve só para você entender aonde eu quero chegar com esse raciocínio. Olha uma verdade que é importante você identificar. Inteligência emocional, então, é entender, gerenciar e potencializar. De onde que vem isso? De onde que surgiu isso? Basicamente, nós temos alguns momentos na história. Primeiro, entenda o seguinte, a primeira menção que a gente tem a respeito de algo semelhante à inteligência emocional é algo que o Dr. Robert Thorndike, ele usou o termo inteligência social, isso pela primeira vez agora em 1920, é algo novo, é algo recente. O mundo praticamente não se dedicou ao estudo das capacidades emocionais das pessoas. Isso estava mais no campo da filosofia, estava mais no campo, às vezes, da religião, do comportamento e tudo mais. Mas é extremamente recente entender que há uma inteligência emocional. Em 1920, é a primeira vez que é atribuído algo parecido com o termo inteligência social. Em 1940, nós vemos o David Wechsler descrevendo a influência de fatores intelectuais sobre o comportamento inteligente. Ou seja, o que é isso? É o momento em que eles começam a enxergar que haviam coisas subjetivas no que diz respeito às pessoas e às suas capacidades. Haviam coisas que às vezes não poderiam ser medidas com precisão. Havia algo a mais. E aí a gente começa a avançar nesse estudo. Em 83, Howard Gardner é o primeiro que traz a tese das inteligências múltiplas. Gente, agora, em 1983, isso é recente, inteligências múltiplas, onde ele traz dois aspectos aqui, a interpessoal e a intrapessoal. Opa, e a gente começa já a ver um pano de fundo. E aí, em 85, é a primeira vez que é usado o termo inteligência emocional, numa tese de doutorado, pela primeira vez. Mas em 95 é que acontece o primeiro boom no mundo a respeito de inteligência emocional. E o mundo inteiro, através desse homem, Daniel Goleman, que é um jornalista, psicólogo e jornalista científico do New York Times, ele pela primeira vez traz a obra com o título Inteligência Emocional. Isso se populariza no mundo todo, onde as empresas, o mundo acadêmico começam a entender que há uma inteligência que determina muito mais a vida das pessoas do que a inteligência intelectual ou o quociente intelectual. E aí, isso começa a alcançar o nosso cotidiano. Mas por que eu estou te dando esse pano de fundo? Para você ver que é muito recente, nós não fomos como sociedade preparados a nos desenvolvermos no que diz respeito às nossas emoções. Eu estou falando aqui do mundo acadêmico. Agora, preste atenção na sua família. A grande maioria de nós não teve momentos com os nossos pais para falar das nossas emoções. Pelo contrário, a gente era reprimido quando sentia algo que estava fora daquilo que os nossos pais quisessem que a gente sentisse. Por exemplo, é muito comum alguns pais mais antigos, que talvez eram mais rústicos, mais grossos, mais não desenvolvidos emocionalmente, quando um filho chorava, um filho homem chorava, ele simplesmente soltava a frase: não chora, isso é coisa de menina, ou coisas como essa. E aí, pela sua inabilidade, pela sua incapacidade para lidar com emoções, ele simplesmente reprimia de um filho, ou outros tipos de exemplos aqui. Então, assim, o nosso sistema educacional acadêmico começa a entender esses assuntos agora, recente, há poucos anos atrás. O sistema educacional que você teve provavelmente não te deu a oportunidade de discutir assuntos como determinação, tristeza, ansiedade, depressão, diligência, domínio próprio, resiliência. São temas que não se aprende, não tem matéria de escola. Não tem matéria de escola. Hoje, são raras as escolas que têm algum tipo de
projeto pedagógico para lidar com isso. E por que eu estou te dizendo tudo isso nessa aula 1, gente? Por que eu estou falando tudo isso? Nós somos extremamente carentes e ignorantes a respeito do mundo emocional. Agora, e a Bíblia com isso, Rona? O que a Bíblia tem a ver com isso? Tudo isso que eu te disse é para te mostrar o quanto, como sociedade, como seres humanos, nós estamos doentes e qual é o entendimento do mundo a respeito de inteligência emocional. Porém, a Bíblia já nos falava a respeito disso há muito tempo atrás. E agora nós avançamos um pouco mais dentro desse nosso estudo. Tudo bem. Então, Daniel Goleman, ele populariza ou contribui para popularizar a compreensão dessa matéria, dessa disciplina, inteligência emocional. E o que é basicamente? Nós vamos pegar a literatura do Goleman para trazer os principais pilares da inteligência emocional. Durante todo esse estudo, nós vamos pegar os 5 pilares da inteligência emocional trazidos pelo Daniel Goleman e nós vamos confrontar esses pilares que no mundo secular e no mundo acadêmico foi identificado que são os pilares da inteligência emocional através de estudos de comportamento humano, e nós vamos confrontar eles a respeito do que a Bíblia diz a respeito disso, e ver se a Bíblia já nos instrui, nos orienta, e como ela nos instrui a respeito disso. De que maneira a inteligência emocional ela pode ser aplicada à luz da Bíblia. Então, quais são esses pilares? Os pilares da inteligência emocional são, primeiro, Daniel Goleman define autoconhecimento emocional, que é a capacidade do ser humano conhecer-se emocionalmente. Ele tem clareza de quem ele é e como ele sente as coisas. Aqui na igreja a gente tem a oportunidade de aprender bastante a respeito de elementos que nos ajudam no autoconhecimento, através de vários estudos. Um dos exemplos é a matéria de temperamentos, a matéria de identidade. A gente consegue ser trabalhado, mas são poucas pessoas que têm essa oportunidade. A maioria dos seres humanos não se conhece. A maioria das pessoas não se conhece. Controle emocional é o segundo pilar da inteligência emocional. Não só se conhecer, mas controlar. Automotivação, controle emocional. Automotivação, que é essa capacidade de você pegar os teus sentimentos e potencializar eles, canalizar eles, dar direção a eles. Reconhecimento das emoções dos outros, essa sensibilidade de enxergar as pessoas, os seus comportamentos e interpretar as suas emoções. Ter essa sensibilidade é um dos pilares da inteligência emocional. E por último, a habilidade nos relacionamentos interpessoais. Não só identificar, reconhecer, mas lidar com esses relacionamentos, lidar com essas pessoas. Esses são 5 pilares da inteligência emocional trazido pelo Daniel Goleman. O que nós vamos fazer durante todo o nosso curso? Nós vamos nos debruçar a respeito de cada um desses pilares, trazer ferramentas, mas principalmente ferramentas bíblicas, princípios bíblicos que nos ensinem como desenvolver cada uma desses pilares e ver o que é que Deus acha de cada um desses pilares. Está comigo nessa? Vai me acompanhar nessa? Então fica firme, porque eu tenho certeza que você vai crescer. Então, uma breve explanação. Autoconhecimento emocional. Então, se identificar você, o seu temperamento, entender quais são as suas tendências emocionais, se você é uma pessoa mais extrovertida, introvertida, que tipo de emoções brotam de você com naturalidade, como lidar com essas, entender isso, entender como é que você naturalmente sente as coisas, o porquê que determinadas memórias mexem com você, o porquê que você fica irado quando alguém faz determinado comportamento pequeno, mas aquilo te tira do sério. É se conhecer emocionalmente. Também ter controle sobre isso. Pessoas inteligentes emocionalmente sabem dominar o que elas sentem. Existem momentos para sentir uma coisa e existem momentos para sentir outra coisa. E claro, não é se tornar um robô, viver no piloto automático, mas é lidar com isso e encontrar uma forma de ter controle a respeito do que você sente. Nós vamos o quê? Identificar como você, através da palavra de Deus, consegue aplicar princípios que elevem o teu motivo para agir, que te façam agir, que te motivem.
Você precisa de motivação para tudo. Você precisa de motivação para lutar pela sua família. Você precisa de motivação para amar a Deus. Você precisa de motivação para ler a Bíblia, para orar. Você precisa de motivação para ir trabalhar. Você precisa de motivação para abraçar os seus filhos. O problema é quando as pessoas que estão sem motivação não fazem aquilo que é importante na sua vida por não saber lidar com as suas emoções. Faz sentido? Quarto, reconhecimento das emoções nos outros, nas outras pessoas. Ok? E aí, desenvolver essa sensibilidade relacional. É um fator de inteligência emocional. E nós vamos aprender princípios que vão te ajudar nisso. E por último, habilidades em relacionamentos interpessoais. É a compilação final. Como é que você vai lidar nos teus níveis de influência. Como é que você vai afetar a vida das pessoas e ser afetado por elas, emocionalmente falando. Em resumo, Ronan, caramba, é muita informação para mim. Por isso que o bom do vídeo é que você pode ir pausando, voltando e anotando. Agora, presta atenção. Se eu tivesse que encerrar essa aula até aqui, o que é que você deveria entender com uma única frase? Qual é o resumo? O resumo é: inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade de lidar comigo mesmo e com os outros. Ponto final. Inteligência emocional é a capacidade de lidar comigo mesmo e com os outros. Isso é inteligência emocional. E inteligência emocional determina 80% dos resultados na sua vida, inclusive a sua vida espiritual. Posso te falar uma coisa? E se eu te falar que até a tua vida espiritual pode ser afetada pela sua inabilidade de lidar com as suas próprias emoções. Por exemplo, você concorda comigo que cultuar, ir num culto, ir num GA, ter uma atividade em comunidade, na igreja de comunhão, faz bem para o teu crescimento espiritual? Você deve concordar comigo, ok? Agora, já percebeu que muitas pessoas, porque estão desanimadas, porque tiveram um dia ruim no trabalho, muitas vezes desanimam em atividades que são importantes em uma outra área? Percebeu? Eu dei um exemplo aqui banal e simples para você ver o quanto a tua falta de inteligência emocional afeta também a tua vida espiritual. Por isso que é importante. Agora, isso claro, e a Bíblia com isso, Rona? Afinal, eu estou no CENIB, eu quero aprender a palavra de Deus. Agora a gente chega. Porque não adianta eu trazer um tema tão contemporâneo sem você entender o contexto. Eu queria que você enxergasse. E olha, eu até me sinto mal de ter, em tão pouco tempo, tentado passar tanta informação, porque cada um dos pontos que eu trouxe aqui para você mereceriam aulas completas, mas a gente vai ter isso. Agora, eu queria que você tivesse esse pano de fundo, esse contexto, ok, do que é inteligência emocional e o quanto isso afeta a sua vida, para que você enxergue agora à luz da Bíblia, porque a nossa jornada de estudo será baseado na palavra de Deus e em princípios da palavra de Deus a respeito de inteligência emocional. Então, e a Bíblia com isso, Rona? E o que a Bíblia tem a ver com isso? Vamos lá, o que a Bíblia tem a ver com isso? Eu quero que você entenda algumas coisas. Alguns versículos. Se inteligência emocional em resumo, a capacidade de lidar comigo mesmo e com os outros, de que maneira a Bíblia afeta esses dois aspectos, lidar comigo mesmo e com os outros? Eu não consigo aqui te dizer o tanto quanto a Bíblia afeta esses dois fatores tão importantes. Mas eu vou trazer aqui só 3 versículos para cada um. Por exemplo, a respeito de lidar com si mesmo. A lidar com si mesmo. O quanto a Bíblia fala a respeito disso? Provérbios 16:32. Dá uma olhada nesse texto. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito. E entenda que espírito, a origem etimológica da palavra espírito aqui está falando a respeito de ânimos, está falando do temperamento, está falando do jeito, está falando dos impulsos emocionais, está falando desse aspecto de alma, de intelecto e de emoções. Não está falando do teu espírito que te conecta a Deus, da tua realidade espiritual. O homem é corpo, alma e espírito. Espírito, alma e corpo. E cada um desses, o homem é tricotômico, cada um desses aspectos afetam a vida do ser humano de uma determinada maneira. Essa palavra espírito, na origem, o sábio está falando a respeito dos aspectos que a gente considera hoje como de alma, que é os teus pensamentos e as tuas emoções.
E olha o que ele diz: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mais vale controlar as tuas emoções, a tua alma, os teus pensamentos, do que conquistar uma cidade. É melhor lidar consigo mesmo e ter controle sobre si mesmo do que você ser forte e conquistador, do que ser um truculento que trabalha, conquista e faz as coisas acontecerem. Olha outro versículo aqui para você refletir comigo, outro provérbio. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Agora, outra palavra importante, a palavra coração, ela está extremamente assimilada com a palavra espírito utilizada no versículo anterior. A palavra coração, entenda aqui como o centro das emoções e dos sentimentos. No Velho Testamento e no Novo Testamento, na Bíblia, muitas vezes a palavra coração é utilizada para isso, para lidar a respeito de aspectos das emoções e dos sentimentos. E por último, olha esse versículo, talvez o meu preferido para basear todo o nosso estudo dessa matéria de inteligência emocional à luz da Bíblia. Acima de tudo, meu filho, e esse talvez seja o versículo para você memorizar. Acima de tudo, meu filho, cuide bem dos seus pensamentos e suas emoções, porque disso depende toda a sua vida. Toda a sua vida depende dos seus pensamentos, das suas emoções. E Deus, se toda a sua vida depende disso, Deus quer afetar os seus pensamentos, as suas emoções. Deus quer estar nos seus pensamentos, nas suas emoções. Deus quer te dar domínio, controle, e que você possa lidar com os seus pensamentos e com as suas emoções à luz da palavra de Deus. Amém? Faz sentido? Ronan, tudo bem, lidar consigo mesmo, já vi que a Bíblia fala bastante sobre isso. E com os outros? Eu acho que ainda mais. Lidar com os outros. A Bíblia fala tanto sobre lidar com os outros, mas eu separei aqui 3 versículos. Por exemplo, olha Jesus nos ensinando no Sermão do Monte, Mateus 5, do 43 a 44. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Posso te dizer, você acha que uma pessoa de baixa inteligência emocional consegue amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem? Não tem como. Somente pessoas com alta inteligência emocional, pessoas com inteligência emocional conseguem amar os seus inimigos e orar por aqueles que os perseguem. Olha esse outro versículo, Romanos 15, 2. Cada um de nós deve agradar o seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. O ser humano, por natureza, é egoísta, egocêntrico e orgulhoso. Somente com uma inteligência emocional desenvolvida pelo Espírito Santo e pela palavra é que a gente é capaz de fazer isso, agradar o próximo a fim de edificar ele. Somente pessoas com inteligência emocional conseguem fazer isso. E por último, Colossenses 3,13 diz assim: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Só com inteligência emocional isso é possível. Somente com inteligência emocional é possível. Rona, mas é só isso que a Bíblia fala? Não, durante todo esse curso nós vamos fazer uma imersão bíblica a respeito de princípios fundamentais de como lidar conosco e como lidar com os outros, compilando isso dentro de uma compreensão do que é inteligência emocional, sendo conduzidos através dos 5 fatores de inteligência emocional apresentados pelo Daniel Goleman. Mas a Bíblia, ela é profunda nesse tema, que é como você lida com você e como você lida com os outros. E de que maneira o Espírito Santo age nisso tudo, ou Deus tem participação nisso tudo, de maneira fundamental. Dá uma olhada em 2 textos, e aí eu trago para você um exercício prático que você vai fazer. Eu não vou fazer aqui, você vai fazer. Isso já faz parte da tarefa. Inclusive, o nosso sistema de avaliação, já vou falar a respeito dele, mas as suas apostilas preenchidas serão fundamentais para a sua avaliação. Ou seja, não necessariamente apostila, mas pelo menos um caderno à parte para que você escreva as respostas ou os complementos que são necessários que estão na apostila. Olha como a Bíblia quer nos falar, e nós vamos fazer um exercício bíblico a respeito de inteligência emocional. Você vai ler Romanos 12, 2, eu não vou ler eles aqui, você vai ler aí agora, mas eu conheço esses textos aqui
gosto de memorizar a maioria deles, tenho memorizados para a minha própria vida, mas Romanos 12, 2 e Efésios 4, do 17 ao 24, você vai ler esses dois textos e você vai responder a seguinte pergunta, só para a gente fazer uma imersão bíblica a respeito do tema inteligência emocional. O que esses dois textos têm em comum, primeiro, e o que esse fator em comum se relaciona com o tema inteligência emocional? Vou repetir aqui. O que esses dois textos têm em comum, Romanos 12, 2 e Efésios 4, 17 e 24 têm em comum, e o que esse fator em comum se relaciona com o tema inteligência emocional? O que tem a ver com inteligência emocional? Você vai responder isso e na próxima aula eu vou resgatar esse exercício e eu vou abrir a nossa aula com a resposta desses dois versículos, tá bom? Desses exercícios que a gente está fazendo aqui. Gálatas 5, do 22 ao 23. Qual é a relação entre as características do fruto do Espírito com o conceito de inteligência emocional? Gálatas 5, do 22 ao 23 é aquela lista das 9 características do fruto do Espírito Santo. A pergunta é, qual é a relação dessas características do fruto do Espírito Santo com o conceito de inteligência emocional aprendido nessa aula? O que tem a ver? Você vai responder essas duas perguntas, porque isso vai te fazer exercitar qual é a compreensão bíblica a respeito do tema que está sendo tratado agora atualmente como inteligência emocional, mas que a Bíblia já nos ensina há muito tempo. E essa aula foi extremamente conceitual. Essa aula foi muito conceitual para que você tenha um conhecimento amplo aqui, ou pelo menos mínimo, para que você possa desenvolver esse tema junto comigo nas próximas aulas. Agora, preste atenção. O nosso compromisso com as próximas aulas é avançar dentro do desenvolvimento da inteligência emocional de maneira prática. É te ajudar através da palavra de Deus a você crescer em inteligência emocional. E como a palavra de Deus e o Espírito Santo quer te ajudar nisso? Essa é a nossa jornada nesse curso. Nós vamos, eu creio, com toda convicção, que todos aqueles benefícios que eu falei no começo da aula, de quem tem inteligência emocional, você vai experimentar na sua vida se você estiver aberto para o Espírito Santo agir nas suas emoções, na sua capacidade intelectual de lidar com suas emoções também, mas também você conhecer os princípios e aplicar os princípios de maneira prática mesmo. E as próximas aulas vão ser muito práticas. Nós vamos mexer com todas as suas emoções e com todos aqueles fatores de inteligência emocional. Os 5. Autoconhecimento, controle emocional, automotivação, relacionamentos, sensibilidade para lidar com as emoções dos outros e habilidade relacional. Muito obrigado por ter ficado comigo aí nesse aprendizado durante toda essa aula e aguardem as próximas aulas que nós vamos seguir mergulhando nesse aprendizado. Que Deus te abençoe. Nós vamos fazer uma oração agora para encerrar e que realmente Deus possa te ajudar nesse aprendizado. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por cada pessoa que está aqui, cada aluno que está do outro lado da tela, Pai. Que o Senhor nos ajude, nos conduza e nos abençoe nesse aprendizado. Que o Senhor nos ajude a crescer e que possamos avançar naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Obrigado por esse aprendizado e nos dá a força e a perseverança necessária para crescermos na sua palavra. Em nome de Jesus, amém.